vocês. Eu sou o professor Marcos Maciel, vocês já me conhecem, e sou o tutor do curso, de coordenação pedagógica aqui do Centro Educacional Elos, e nós estamos já no nosso primeiro módulo, vocês já tiveram acesso a outras ferramentas, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o tema do nosso primeiro módulo, que é quem é o coordenador pedagógico. Se vocês se dispuseram a fazer esse curso, é porque de alguma forma estão envolvidos com o ambiente escolar. E aí, como nós apontamos nos nossos documentos que foram disponibilizados para vocês lá no nosso ambiente virtual, vocês estão cientes que o coordenador pedagógico, ele é um profissional fundamental no ambiente escolar. Ele é o responsável, por exemplo, por apoiar o professor. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é esse. O profissional da coordenação pedagógica deve, antes de qualquer coisa, ser alguém que conhece o chão da sala de aula. Ou seja, ele participou, ele esteve presente como professor. O coordenador, ele não é um supervisor, alguém que está ali para verificar de que forma o professor está trabalhando, Isso é supervisão escolar. E nem existe mais, as pessoas, geralmente os sistemas de ensino, eles não contam mais com o supervisor. Na rede estadual do Ceará, nós temos uma figura parecida com o supervisor, que é o superintendente escolar. Mas é muito importante nós salientarmos que o coordenador pedagógico, ele não deve exercer uma posição de hierarquia, de superioridade em relação ao professor. Pelo contrário, a relação professor-coordenador deve ser uma relação de parceria, em que o coordenador se põe à disposição dos professores da escola a fim de subsidiar o seu trabalho, a fim de oferecer ao professor suporte para que ele desenvolva o seu trabalho. Nós sabemos que apesar da lei do piso, que garantiu 1/3 do planejamento, da carga horária do professor para planejamento, o professor ainda tem muita dificuldade de lidar com esse tempo para fazer pesquisa, para elaborar material. E aí o papel do coordenador pedagógico é justamente esse: criar condições para que o professor estude, para que o professor aprenda, para que o professor monte seu próprio material. O coordenador, ele é o responsável por desenvolver a metodologia e, sobretudo, junto com os professores e com toda a comunidade escolar, decidir algo muito importante, que é a base do processo de ensino, que é o quê? O que ensinar. É o nosso currículo. Eu costumo dizer que existe um gargalo muito grande na educação brasileira, que é a falta de definição desse currículo. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela nos diz que cada escola é livre e autônoma para decidir, levando em consideração uma base nacional comum que já existe, ela decidir também o que e como vai ensinar. E aí entra o coordenador pedagógico. O professor sozinho não dá conta de estar na sala, de planejar e de ainda pensar os aspectos pedagógicos da escola. Então o coordenador, ele também é um pensador desse processo. O que ensinar, como ensinar, quando ensinar, são perspectivas que o coordenador precisa ter e precisa trabalhar com os professores. E é muito comum, desvirtuar o papel do coordenador pedagógico. Muitas vezes o coordenador é aquela pessoa que está numa posição de superioridade. Então, assim, nesse primeiro módulo, o que eu desejo que vocês compreendam é isso: coordenador não é superior ao professor, eles estão no mesmo nível, sendo que o coordenador, ele dispõe de formação e de tempo para subsidiar, certo? Para oferecer recursos formativos, recursos pedagógicos, tecnológicos, metodológicos, para que o professor exerça seu trabalho. Uma coisa que precisa ser superada e que nós precisamos desenvolver dentro de nós como educadores é que o coordenador pedagógico, ele jamais deve ser uma indicação política dentro da escola. E que sempre deve ter o quê? Condição, bagagem, acervo,
Sabe por quê? Um dos pontos que nós trabalhamos aqui nesse primeiro módulo, que vocês leram no material de vocês, que está lá disponível, é o ponto da liderança. Ou seja, o coordenador pedagógico, ele deve ser um líder, mas não chefe. É importante fazer essa separação, certo? Quem é responsável pela parte administrativa da escola é o diretor. Então, o diretor é quem vai cuidar de estrutura, quem vai cuidar de regulamentação, de financeiro. O coordenador pedagógico, como o próprio nome sugere, ele é responsável pelo pedagógico. Mas aí, para eu ensinar pessoas, para eu dizer às pessoas o que elas têm que fazer, porque lembre-se, o coordenador pedagógico normalmente estará lidando com professores que já passaram por uma graduação, muitos deles por uma pós-graduação, então são pessoas que já têm uma base. Logo, esse coordenador pedagógico ele tem que ter algo mais para oferecer. Se ele puder ter uma formação específica para isso, como é o caso dos cursos de gestão escolar, de coordenação pedagógica, muito bem. Se ele tiver uma graduação maior do que os demais professores, isso também é estimulante, porque o professor precisa se espelhar no coordenador pedagógico. Logo, o coordenador tem que ser alguém que desperte o quê? Admiração, inspiração. Porque somente com inspiração é que as pessoas se sentem motivadas para acompanhar, para seguir aquilo que é proposto, certo? Então, o ponto primordial desse nosso primeiro módulo, o coordenador tem um papel que é apoiar o professor, que é cuidar da elaboração, né, conduzir a elaboração do currículo e do PPP, do chamado projeto pedagógico, né? Antes era projeto político pedagógico, hoje é projeto pedagógico, cuidar do regimento interno, e aí eu vou sugerir a vocês que pesquisem, que estudem um pouquinho sobre PPP, sobre regimento interno, porque a gente vai, né, tem essas dicas lá no material de vocês, mas eu gostaria que vocês aprofundassem nessa pesquisa sobre PPP e sobre regimento interno e também sobre currículo, porque quando o coordenador pedagógico atua, ele atua no sentido de fomentar aquilo que vai ser ensinado. E o outro ponto que é essencial é o coordenador deve inspirar, deve liderar, jamais chefiar o professor. E também não deve supervisionar o trabalho do professor. Ele deve acompanhar, monitorar, mas jamais estar numa posição hierárquica. Ele deve convencer pelo exemplo, convencer pela admiração e pela inspiração o professor a fazer aquilo que é proposto e que ele acredita que é o melhor caminho para aquela escola. Lembrando também que o coordenador varia de escola para escola. Eu posso ser um coordenador em um ambiente, depois na minha carreira mudar para outro ambiente e a minha perspectiva pedagógica muda também, porque cada escola é um mundo em si. Então, resumindo o nosso encontro de hoje, nós temos que saber que coordenador não está acima do professor, eles estão no mesmo nível. Coordenador está para apoiar e subsidiar o professor. O coordenador deve ter capacidade de inspirar e motivar pelo exemplo. Eu só sigo aquilo que eu admiro. Então, antes de qualquer coisa, o coordenador pedagógico deve ser uma pessoa inspiradora, um profissional que cause admiração. Então era isso, a gente continua estudando nosso material e vai ter uma avaliaçãozinha que vai ser baseada no nosso material e também nessa nossa conversa de hoje. Um abraço e até o próximo módulo.